Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre circuitos elétricos. Hoje vamos falar sobre a transformação Y-delta, que consiste em um artifício para a solução de circuitos elétricos. Essa transformação é aplicada quando se tem uma carga consistindo de impedâncias conectadas em estrela e tem-se a necessidade, para uma solução mais direta do circuito, a transformação. Então, temos aqui três terminais da carga disponíveis, vamos chamá-los aqui de terminais A, B e C, aqui com uma carga conectada em triângulo. Poderíamos ter uma carga, por exemplo, conectada em estrela e ter-se a necessidade de obter um equivalente dessa carga em triângulo. Verifica-se aplicações dessa transformação em diversas áreas aí dentro de circuitos elétricos, mesmo circuitos de potência, tá? Então, parâmetros de linhas de transmissão ou linhas de transmissão podem ser representados aí por quadripolos, né? Transformadores com taps em derivação podem ser modelados aí também por quadripolos e em solução de circuitos, desses circuitos, muitas vezes pode-se ter a necessidade da transformação estrela-triângulo ou Y-delta, tá? Bem, a transformação existe pela necessidade, muitas vezes, ou de se ter um circuito conectado com impedâncias conectadas ali em estrela, se obter as suas conexões em triângulo, conexões equivalentes, então impedância vistas entre quaisquer dois pontos ali, elas devem ser iguais para que os circuitos ali sejam equivalentes, tá certo? Então, ou de estrela para triângulo ou de triângulo para estrela, tá certo? E a ideia aqui vai ser apresentar uma formulação para, a partir de uma conexão, se obter as impedâncias, no caso para outra conexão, né? Não vou aqui demonstrar as fórmulas, tá certo? Eu vou apenas apresentar e mostrar um exemplo de aplicação, tá certo? Bem, eu vou partir do princípio aqui que eu vou nomear essas impedâncias, então, as impedâncias em estrela aqui eu vou chamar de ZA, ZB e ZC. Então, impedância ZA conectada em estrela conectada no ponto A, impedância ZB do estrela conectada no ponto B e ZC em estrela conectada no ponto C. De forma similar, aqui para a gente guardar a impedância em triângulo agora, conectada entre os pontos A e B, eu vou chamar aqui de ZAB. Entre B e C, ZBC. Impedância conectada entre os pontos B e C. E, consequentemente, aqui o ZCA conectado entre os pontos C e A. Tá certo? Então, partindo do princípio que eu tenho as impedâncias em estrela e quero obter as impedâncias em triângulo, né? Então eu vou obter, por exemplo, ali o ZAB, tá? Vou, por exemplo, obter o ZAB. Então o ZAB, ele vai ser o quê? Ele vai ser ZA vezes ZB mais ZB vezes ZC mais ZC vezes ZA. Esse vai ser o numerador dessa equação, tá? ZA, ZB mais ZD vezes ZC mais ZC vezes ZA. Isso aqui dividido. Eu estou obtendo o ZAB, eu vou dividir pelo oposto a ele, o cara que não é conectado nos terminais dele. Se eu pego aqui o terminal aqui desse lado do ZAB, terminal A tem conectado aqui o ZA. Desse lado aqui no ZB, no ponto B eu tenho conectado o ZB. O oposto a ele seria o ZC, que não tem conexão com ele. Ele é que vai entrar aqui no meu numerador, tá certo? E se eu tenho as impedâncias agora em triângulo, quero obter as impedâncias em estrela, né? Então, por exemplo, se eu quero obter o valor de ZA ali, o meu ZA vai ser o quê? Eu pego quem está conectado no mesmo terminal dele, então vai ser ali ZAB, que está conectado aqui nesse terminal A, no mesmo do ZA, né? Eu tenho o ZAB aqui.
Do outro lado, ZCA vezes ZCA. Isso tudo aqui vai ter um denominador que vai ser ZAB mais EBC mais ZCA. ZAB mais ZBC mais ZCA. Tá certo? Então, se eu tenho a impedância aqui, as impedâncias em estrela, quero obter as impedâncias em triângulo, eu faço essa continha aqui, no numerador aqui, ZA vezes EB mais EB vezes EC mais EC vezes EA, dividido pelo cara que a letra não aparece aqui, ou o oposto a ele, né? Então, estou calculando o ZAB, vou dividir pelo ZC. Se eu tenho as impedâncias em triângulo, né? As impedâncias em preto aqui, e quero obter as impedâncias em vermelho, então, por exemplo, o ZA, eu vou fazer as impedâncias que estão conectadas no mesmo terminal dele ali multiplicadas, então ZAB vezes ZCA, dividido pela soma das impedâncias, tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho aqui, nesse caso aqui, um caso particular, onde ZA igual a ZB, que é igual a ZC, que eu vou chamar isso aqui de ZY. Então, se eu tenho esses caras aqui iguais, para eu obter o Z delta, que vai ser o ZAB ali no caso, né? Olha só o que vai acontecer. Eu vou ter aqui ZY vezes ZY, então vai aparecer aqui um ZY ao quadrado, aqui ZY ao quadrado, ZY ao quadrado, então eu vou ter 3ZY ao quadrado dividido por ZY. Esse cara aqui vai me dar o quê? 3ZY simplesmente, que é igual ao meu Z lá que eu estou obtendo, que é um cara em delta, né? Então, o meu Z delta é igual a 3ZY. De forma similar, né, se eu tenho ZAB igual a ZBC igual a ZCA, vou chamar esse cara aqui de Z delta, o meu Z delta vai ser igual ao quê? Desculpa. O meu ZY vai ser igual a quê? O ZY vai ser aqui, ó, Z delta vezes Z delta ao quadrado, dividido por Z delta mais Z delta mais Z delta, 3Z delta. Ou seja, o meu ZY é igual a Z delta sobre 3. Tá certo? Então, numa conversão, numa transformação de Y para delta, eu uso a formulação aqui para obter os valores em delta, né? A partir do Y, eu uso essa formulação aqui, tá certo? E quando eu tenho as impedâncias em delta e quero obter as impedâncias em Y, eu uso essa formulação aqui, tá certo? Bem, a coisa interessante é que se as impedâncias são todas iguais, ou seja, eu tenho uma carga equilibrada, né? Impedâncias iguais, eu vou obter o meu Z delta multiplicando o ZY por 3. Então, Z delta é igual a 3ZY. Ou, de forma similar, né? Se eu quero obter o ZY a partir do Z delta, basta eu dividir o Z delta por 3. E aí eu vou obter o valor de ZY. Tá certo? Bem, vamos a um exemplo aqui. Eu vou considerar como exemplo um circuito aqui trifásico, tá? A fonte aqui não me interessa se ela está em estrela ou em triângulo. Ela está me fornecendo nos terminais ali um valor de tensão. Eu tenho uma linha aqui com os valores impedâncias de linhas LA, LB e LC. No final dessa linha, seja distribuição ou transmissão, eu estou aqui considerando uma carga conectada em triângulo. Olha só, essa carga conectada em triângulo está similar ao que a gente viu ali, né, na formulação anterior, e eu vou querer obter aqui valores de impedâncias representando aqui uma carga conectada agora em estrela, tá certo? Então, eu vou ter uma certa impedância aqui, uma outra impedância conectada aqui e uma outra impedância conectada aqui. Perceba que esse ponto aqui é o mesmo daqui, né? Então, eu tenho uma impedância no terminal ZA, tem uma outra impedância aqui no terminal ZB, e outra impedância aqui no terminal ZC.
Tá certo? Desenhei assim para ficar um pouco mais fácil, né? Usando esse ponto aqui que é o mesmo daqui. Tá certo? Então eu quero obter ali, quem vai ser o meu ZA? Meu ZA vai ser igual aqui, ó. O ZA está conectado no terminal A, né? Então, para eu obter o ZA, voltando ali na minha formulação, o meu ZA vai ser o ZAB vezes ECA dividido por ZAB mais EBC mais ECA, né? Então vem aqui, então o meu ZA está nesse ponto aqui, né? Vai ser o ZAB vezes ECA, ZAB vezes ECA dividido por ZAB mais EBC mais ECA. E aí eu vou obter o valor do ZA. Bem, eu não vou fazer essa conta aqui na mão, né? Eu tenho aqui os valores de ZAB, ZBC e ZCA. Venho aqui para o Python. No Python eu coloco aqui o valor das cargas lá, né? Que eu coloquei ZAB 10 mais J7, ZBC igual a 20 menos J10, ZCA igual a 20 mais J20. Eu vou chamar uma função aqui que converte ΔY. E essa função eu que criei aqui, tá, gente? Essa função, ela está aqui, ó. Eu estou transformando lá do delta para o y, né? Eu estava lá com as minhas impedâncias lá em delta, ZAB, ZBC e ZCA, em triângulo, né? E quero converter para y. Então, a minha função delta y, né? Ela vai fazer o quê? Eu estou passando os valores ZAB, ZBC e ZCA. Ela está pegando e calculando aqui um ZT, que é ZAB mais ZBC mais ZCA, que vai no denominador de todas as minhas impedâncias, né? Então, quando a gente estava fazendo essa conta aqui e estava mostrando aqui a formulação, né? Eu tenho aqui embaixo, né, na obtenção da impedância em estrela, ZAB mais EBC mais ECA, e se eu fosse obter o ZB ou o ZC, eu teria esse mesmo valor aqui, dividindo todos eles, né? Então, por isso que aqui no Python eu já calculei esse cara antes aqui. E quem que vai ser o meu ZA? O meu ZA vai ser o ZAB vezes ECA dividido pelo Z total, que é essa soma ali que eu fiz ali em cima. O meu ZB vai ser o ZAB vezes ZBC. Vamos ver lá na formulação como é que seria o ZB? Olha aqui, ó, no desenho aqui, ó. O ZB, que é esse cara aqui, ó, ele seria quem está conectado no mesmo terminal dele, né? ZBC vezes ZAB dividido pela soma, né? Então ZBC seria aqui ZBC vezes ZAB dividido pela soma. Por isso que em Python aqui eu já coloquei, ó, ZAB vezes EBC dividido pela soma. De forma similar, o ZC, né, vai ser o ZBC vezes ZCA dividido por ZT. Uma setinha aqui, viu, gente? Olha, quero obter o ZB, ó, esse cara aqui tem letra B, esse aqui tem letra B, ó, ZAB, ZBC. O único que não tem letra B vai ficar de fora, né? E aí eu faço a divisão por todos eles. Tá certo? Entenderam isso? Legal, né? De forma similar, tá? Na obtenção da impedância em triângulo a partir das impedâncias em estrela, tem um macetinho também. Olha só, quero obter o ZAB, em cima aqui, ó, no numerador, eu vou ter para todos eles o mesmo valor, ZAB mais EBC, ZA, ZB mais ZB, ZC mais ZC, ZA, e dividido, quem que vai estar dividindo aqui? O único que não tem a letrinha ali, ó. Tem aqui A e B, vou dividir pelo ZC. Se eu tivesse obtendo ZBC, ó, aparece letra B e C, o único que não aparece é o ZA. É ele que vai aparecer dividindo aqui. O ZCA, eu tenho letra C e letra A, o único que não aparece aqui é o ZB, ele que vai aparecer no denominador. Tá certo? Então, uma setinha aí, beleza. Então, usando essa função aqui, né, ΔY aqui no Python, eu vou chamar a função para obter esse resultado. Então, vou mandar rodar esse cara aqui. Deixa eu eliminar esse PowerShell, rodar de novo. Então, quando eu mando rodar aqui, olha só, obtenho o valor de ZA 6,53 com ângulo de 61,21. Ou eu poderia mostrar essas impedâncias aqui na forma retangular, né? Deixa eu tirar essa função que converte de polar para
de retangular para polar, tá? É uma função que eu criei também, mas é uma coisa simples, só para mudar a forma de visualizar. Então, quando eu mando rodar novamente aqui, ó, as minhas impedâncias na forma retangular. Tenho lá 3,14 mais J 5,7, o ZB 5,08 com menos J 0,93 e o ZC 11,97, né, menos J 0,071. Tá certo? Então, obtive aqui os valores das impedâncias em estrela, né, considerando inicialmente uma impedância fornecida, né, uma impedância conectada em triângulo. Tá certo? Bem, pessoal, eu queria fazer essa demonstração aqui, apresentação, na verdade, não tem a demonstração dessa formulação aqui, tá? Mas para vocês aí se familiarizarem com a conexão, a transformação, né, y delta ou estrela triângulo, tá? Na solução aí de circuitos. Bem, caso vocês tenham interesse na demonstração para a obtenção dessas fórmulas, né, basta vocês observarem que para que o circuito em estrela seja equivalente ali ao circuito original lá em triângulo, ou o circuito em triângulo seja equivalente a um circuito fornecido lá em estrela, eu preciso que as impedâncias vistas a partir de dois pontos quaisquer sejam iguais. Então eu monto sistemas de equações aqui, tá? Por exemplo, entre os pontos A e B, eu tenho aqui visto a impedância ZA mais EB. Entre os pontos A e B, olhando só para as impedâncias em triângulo aqui, tá? Eu vou ter a impedância ZAB em paralelo com a impedância ZBC mais a impedância ZCA, tá certo? Então eu igualo o que seria a impedância vista aqui do lado estrela com a impedância vista aqui do lado triângulo e crio as relações. E a partir daí eu consigo demonstrar tanto a obtenção dos valores das impedâncias em triângulo a partir das impedâncias em estrela, como a obtenção das impedâncias em estrela a partir das impedâncias conectadas em triângulo. Tá certo? Tudo bem, até uma próxima, pessoal.